Vamos lá. É isso aí. Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos a esse feriado, 21 de abril. E nós vamos para nosso terceiro dia de leitura do Cristianismo Puro. E vamos ler mais 50 minutos. E vamos ver o que ele nos apresenta. Ontem foi bem interessante. Tudo que... polaridade, enfim, tudo que a gente viu ontem foi bem legal. Bom dia, Brasília, bom dia, Juramar, bom dia a todos que estão escutando depois, aqui, ou que entrarão daqui a pouco para o livro, tá bom? Vamos para a leitura, bora lá, sem mais delongas. Ou atrativas que julguemos possuir, mas só porque somos as criaturas dotadas de existência pessoal, pois, na verdade, não há nada em nós digno de amor, criaturas como nós que, na verdade, encontram tanto prazer no ódio, que abrir mão dele é tão difícil quanto se abster da cerveja ou do cigarro. 18 A pena de morte estava em vigor no Reino Unido na época de Lewis. A última execução por enforcamento, antes da prática ser abolida, foi em 1964. N.I. CAPITUL8. O grande pecado. Estou chegando agora àquela parte da moral cristã que vai distingui-la mais nitidamente de todas as outras morais. Há um vício do qual ninguém no mundo está livre, que todas as pessoas no mundo abominam quando notam na outra pessoa, e de que dificilmente alguém, exceto um cristão, jamais se imagina culpado. Já ouvi pessoas admitirem que são mal-humoradas ou que não conseguem se controlar com relação às mulheres ou à bebida, ou até mesmo que são covardes. Acho que nunca vi um não cristão assumir esse vício. E, ao mesmo tempo, raríssimas vezes encontrei alguém que não fosse cristão mostrar-se tolerante com relação a esse vício nos outros. Não há defeito que torne uma pessoa menos popular, e nenhum do qual tenhamos menos consciência do que esse vício. E, quanto mais nós o temos, mais o detestamos nos outros. O vício que me é o orgulho ou a presunção, e a virtude oposta a ele, na moral cristã, é chamada de humildade. Você deve se lembrar de que, quando falei da moralidade sexual, eu alertei para o fato de que ela não era o centro da moral cristã. Bem, agora chegamos a esse ponto central. De acordo com os mestres cristãos, o pecado capital, o mal supremo, é o orgulho. A falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice e tudo mais são meras tinhas em comparação. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se do estado de mente completamente contrário a Deus. Parece que estou exagerando? Se você acha isso, sugiro que pense melhor. Destaquei há pouco tempo que, quanto mais orgulhosa for uma pessoa, mais ela detesta o orgulho nas outras. Na verdade, se você quiser descobrir o quanto é orgulhoso, a forma mais fácil de fazê-lo é perguntar-se: quanto eu detesto quando outras pessoas me inferiorizam ou se recusam a me dar atenção, ou dão palpite, ou são condescendentes comigo, ou são exibidas. O ponto em questão é que o orgulho de cada pessoa está concorrendo com o orgulho de todos os demais. É porque eu quis ser o destaque da festa que estou tão chateado que outra pessoa o tenha sido. Dois bicudos não se bicam. O que essa frase evidencia é que o orgulho é essencialmente competitivo, e o é por sua própria natureza, enquanto os demais vícios são competitivos apenas, por assim dizer, por acidente. O orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que o próximo. Dizemos que as pessoas são orgulhosas de serem ricas, ou inteligentes, ou belas, mas elas não são. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas do que os outros. Se todo mundo se tornasse igualmente rico, inteligente e bonito, não haveria do que se orgulhar. É a comparação que faz uma pessoa orgulhosa, o prazer de estar acima dos demais. Uma vez que o elemento da competição tenha sido eliminado, o orgulho também o será. Por essa razão que sustento que o orgulho é essencialmente competitivo, mas de uma forma que os outros vícios não são. O impulso sexual pode levar dois homens a competir, se ambos desejam a mesma garota, mas isso só se dá por acidente, uma vez que eles também poderiam ter desejado duas garotas diferentes. Mas um homem orgulhoso vai tomar a sua garota de você não porque ele a deseja, mas apenas para provar a si mesmo que ele é mais homem do que você. A ganância pode levar duas pessoas a competirem, se não tiverem recursos suficientes, mas o homem orgulhoso, mesmo que tenha mais do que poderia querer, vai tentar conseguir mais só para arrar seu poder. Quase todos aqueles males do mundo que as pessoas atribuem à cobiça e ao egocentrismo são, na verdade, muito mais resultado do orgulho. Tomemos como exemplo o caso do dinheiro. A avareza certamente fará com que o homem queira dinheiro para ter uma casa melhor, férias melhores alimentos e bebidas, mas apenas até certo ponto. O que faz com que uma pessoa que ganhe 10 mil libras esterlinas por ano, que ansiosa por passar a ganhar 20 mil libras esterlinas por ano, não é a ambição por mais prazer, uma vez que 10 mil libras esterlinas vai lhe dar todos os luxos de que uma pessoa possa realmente desfrutar. 19 é o orgulho, o desejo de ficar mais rico do que outro homem rico, e ainda mais o desejo de poder. Pois é claro que aquilo que o orgulho realmente aprecia é o poder, e não há nada que faça uma pessoa se sentir tão superior aos outros, quanto ser ela capaz de manipulá-los como soldadinhos de chumbo. O que faz uma menina linda espalhar tormento por onde quer que vá para coletar admiradores? Certamente não é o seu instinto sexual, pois esse tipo de garota muitas vezes é frígida. É o orgulho. O que faz com que o líder político ou toda uma nação busque ampliar cada vez mais seus domínios e suas reivindicações? Mais uma vez o orgulho. O orgulho é competitivo por natureza, e é por isso que vai cada vez mais longe. Se é o caso de eu ser um homem orgulhoso, então, enquanto houver outro em todo mundo que seja mais poderoso, mais rico ou mais inteligente do que eu, ele será meu rival e meu inimigo. Os cristãos estão certos. O orgulho tem sido a causa principal da desgraça em todas as nações e todas as famílias desde a criação do mundo. Outros vícios podem às vezes reunir pessoas. Por exemplo, você pode encontrar camaradagem e risos e gentileza em meio a pessoas bêbadas ou devassas. Mas o orgulho sempre significa inimizade. Ele é a inimizade em pessoa. E não apenas inimizade entre pessoas, mas inimizade para com Deus. Em Deus, você se depara contra algo que é incomensuravelmente superior. A menos que você conheça bem a Deus, e por isso saiba que não é nada em comparação com Ele. Não o conhece de jeito nenhum. Enquanto você for orgulhoso, não poderá conhecer a Deus. Uma pessoa orgulhosa sempre está desdenhando coisas e pessoas. E é claro, se você ficar olhando de cima para baixo, não poderá olhar para nada que esteja acima de você. Isso levanta uma questão terrível. Como as pessoas que estão obviamente corroídas pelo orgulho podem dizer, ao mesmo tempo, que acreditam em Deus e que se consideram tão religiosas? Receio que isso signifique que elas estejam adorando a um Deus imaginário. Na teoria, elas admitem que não são nada na presença do seu Deus fantasma, mas, na verdade, estão o tempo todo imaginando o quanto ele as aprova, e a se acharem bem melhores do que as pessoas comuns. Ou seja, eles pagam alguns tostões de humildade.
imaginária para ele e, em troca, obtém milhões em termos de orgulho diante dos seus companheiros. Suponho que tenha sido nesse tipo de pessoa que Cristo estava pensando quando disse que alguns pregam sobre ele e expulsam demônios em seu nome apenas para ouvirem, no juízo final, que ele nunca os conheceu. E qualquer um de nós pode, a qualquer momento, cair nessa cilada de morte. Felizmente, temos como provar se caímos nela. Sempre que nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons. Acima de tudo, que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. A prova real de que você está na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si, ou se vê como um objeto pequeno e sujo. O melhor é esquecer-se completamente de si. É uma realidade terrível que o pior de todos os vícios pode sim entrar no próprio centro da vida religiosa, mas podemos entender o porquê disso. Os outros vícios menos ruins vêm da obra que o diabo realiza em nós, em cima de nossa natureza animal, mas esse não vem, absolutamente, de nossa natureza animal. Ele vem diretamente do inferno. É puramente espiritual e, consequentemente, é bem mais sutil e mortal. Pela mesma razão, o orgulho pode muitas vezes ser usado para derrotar os vícios mais simples. Os professores, na verdade, muitas vezes apelam ao orgulho do aluno, ou como eles preferem dizer, a autoestima, a de fazê-lo assumir um bom comportamento. Muita gente já venceu a covardia, ou o desejo, ou ainda o mau humor aprendendo a pensar que essas coisas estão aquém de sua dignidade, isto é, pelo orgulho. O diabo cai na gargalhada e fica muito contente em vê-lo tornando-se casto, cheio de coragem e autocontrole desde que nesse tempo ele esteja instaurando em nós a ditadura do orgulho, da mesma forma que ele ficaria bem contente de ver as suas frieiras curadas se fosse permitido em troca enviar-lhe câncer, pois o orgulho é um câncer espiritual, tendo em vista que corrói a própria possibilidade do amor, ou do contentamento, ou mesmo do bom senso. Antes de analisarmos esse assunto, tenho de me precaver contra alguns possíveis mal-entendidos. Bom, bem, primeira pequena intervenção, né? A questão do valor é uma questão bem controversa, né? Então, nós falamos disso há um tempo atrás, eu venho ressaltando isso. Agora, no quarto pilar do programa 12 em 12, que fala sobre abundância, nós falamos bastante sobre isso. A questão não é o valor que você tem, é o que você faz com esse valor. E a questão é o que você quer fazer como projetos de caritas, de caridade. Você não faz nada, absolutamente nada, sem valor. Então, a pessoa tem 10 mil libras esterlinas, que no dinheiro nosso, no real, eu acho que isso vai dar mais de 70 mil reais. Posso estar enganado, mas não sei exatamente quanto que dá, mas é bastante dinheiro. Você desejar, ou almejar, ambiciar, ter 20 mil libras esterlinas, é o que você vai fazer com esse excedente. Como você está gerenciando isso, multiplicando, para que você possa estar contribuindo com outros projetos e despertando outras pessoas. Essa é a grande questão, né? Então, acho perigoso como ele coloca isso, porque starta um gatilho de bloqueio de escassez, e que não deve startar, tá? Então, quis fazer uma ressalva aqui. Uma outra ressalva, ele está falando sobre orgulho, esse é um dos vícios, né, de comportamento, né? O vulgo pecados capitais, né? Que fala a respeito da soberba. Está falando da soberba. E a virtude cardeal é a magnanimidade. É você, ao invés de queimar a pessoa com o seu poder, é você aquecê-la, né? Com o seu sol, está ligado ao sol, a esse vício de comportamento, né? Com o seu poder, você aquecer o outro. Então, tem tudo a ver, entende? Você, com o seu poder de gerenciamento de recursos, você poder fazer com que o outro também gere recursos, tá bom? Vamos seguir. O prazer em ser elogiado não é orgulho. A criança que recebe um tapinha nas costas por ter feito bem a lição. A mulher cuja beleza é elogiada pelo seu amor. A alma salva para a qual Cristo diz: muito bem, cã felizes e devem mesmo car, pois nesses casos, o prazer não está no que você é, mas no fato de que você agradou alguém a quem queria. E queria com toda razão. O problema começa quando você passa do pensamento: eu agradei, tudo está bem, ao pensamento: que pessoa legal que eu devo ser por ter feito isso. Quanto mais você se agrada de si mesmo e menos se agrada do elogio, pior estará se tornando. Se você só se compraz de você mesmo e não liga a mínima para o elogio, terá chegado ao fundo do poço. É por isso que a vaidade, apesar de ser o tipo de orgulho que aparece mais, é, na verdade, o tipo menos ruim e mais perdoável. A pessoa vaidosa deseja demais elogio, aplauso e admiração, e está sempre buscando-os. Trata-se de um defeito, mas um defeito infantil, e por incrível que pareça que envolve humildade, pois mostra que você ainda não está completamente satisfeito com sua admiração própria. Você valoriza as outras pessoas o suficiente para querer que elas olhem para você. Na verdade, você ainda está sendo humano. O orgulho realmente obscuro e diabólico vem quando você está tão acostumado a olhar para os outros de cima para baixo que não liga para o que eles pensam de você. É claro que muitas vezes está totalmente certo. Aliás, pode até ser nosso dever não ligar para o que pensam de nós, desde que o façamos pelo motivo certo, a saber, porque damos um valor incomparável ao que Deus pensa, mas a pessoa orgulhosa tem uma razão diferente para não ligar.
Ela diz, por que eu deveria ligar para o aplauso daquela ralé se a opinião dela não vale nada? E mesmo se a opinião dela valesse alguma coisa, desde quando eu sou o tipo de pessoa que cai em busca de elogios, como alguma garotinha desprezível em seu primeiro baile? Não, sou uma pessoa equilibrada, adulta, e tudo que eu usei foi para satisfazer meus próprios ideais ou minha consciência artística, ou as tradições de minha família, ou em uma palavra, porque eu sou o cara. Se a gentalha gosta disso ou não, o problema é dela. Ela não vale nada para mim. Nesse sentido, o orgulho real, profundamente impregnado, poderia agir como um teste de vaidade, pois como disse anteriormente, o diabo adora curar um defeito pequeno dando-lhe outro grande. Temos de tentar não ser vãos, mas nunca devemos acionar o orgulho para curar a nossa vaidade. 2. Dizemos que um homem tem orgulho de seu ou de seu pai ou de sua escola ou do regimento, e poderíamos nos perguntar se o orgulho nesse sentido, é um pecado. Penso que depende exatamente do que queremos dizer com estar orgulhoso. Muito frequentemente, em frases assim, a expressão tem orgulho de significar, tem uma admiração calorosa por. Uma admiração assim é claro que está muito longe de ser um pecado, mas pode, quem sabe, significar que a pessoa em questão se coloca acima das outras por causa do seu pai distinto, ou porque pertence a um regimento ilustre. Isso seria claramente um erro, mas mesmo nesse caso, seria melhor do que simplesmente ficar orgulhoso de si mesmo. Amar ou admirar qualquer coisa além de si é dar um passo para longe da mais absoluta ruína espiritual, apesar de que nunca estaremos bem enquanto amarmos e admirarmos qualquer coisa mais do que amamos e admiramos a Deus. 3. Não devemos achar que o orgulho é algo que Deus proíbe porque se ofende com ele, ou que a humildade é uma ordenança por ser algo devido à sua própria dignidade, como se o próprio Deus fosse orgulhoso. Ele não está nem um pouco preocupado com a sua dignidade. O importante para Deus é que ele seja conhecido, ou seja, quer se doar a você. E ele e você são duas coisas de tal espécie que, se você realmente tiver qualquer tipo de contato com ele, será de fato humilde e prazerosamente humilde, sentindo alívio infinito de ter se livrado de vez do peso de todas aquelas asneiras sobre a sua própria dignidade que o deixaram tão agitado e infeliz. Por toda a vida, ele está tentando fazê-lo se tornar humilde, AMD. Tornar possível esse momento, tentando despí-lo de um monte de fantasias tolas e feias em que todos nós nos metemos e estamos nos aprumando por aí como os pequenos tolos que somos. Queria ter um pouco mais de humildade em mim, pois se tivesse, provavelmente poderia lhe contar mais sobre o alívio e o consolo de se despir das fantasias, de se livrar do falso eu com todos os seus ei, olhe para mim, e não sou mesmo um cara legal, e todas as suas poses e posturas. Chegar perto disso, nem que seja por um momento, é tão refrescante quanto um gole de água gelada para uma pessoa perdida no deserto. 4. Não pense que, se você se encontrar com uma pessoa realmente humilde, ela o será no sentido em que as pessoas de nem humilde hoje em dia. Ele não será o tipo de pessoa pedante e bajuladora que está sempre lhe dizendo que não é ninguém. Provavelmente tudo que você irá pensar a respeito dela é que ela parece uma pessoa alegre, inteligente que não tem interesse real no que você diz sobre ela. Se você não gosta dela, será por quê? Sente um pouco de inveja de qualquer um que parece curtir a vida com tanta facilidade. Ela não estará pensando sobre a humildade. Na verdade, não estará sequer pensando nela mesma. Se alguém quer adquirir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo. Reconhecer o próprio orgulho. Trata-se de um passo bem grande, aliás, e nada poderá ser feito antes disso. Se você pensa que não está sendo prepotente, está, na verdade, sendo prepotente demais. 19. Os valores que Lewis usa como exemplo representariam hoje centenas de milhares de libras esterlinas. N.I. CAPITUL9. Caridade. Eu disse no capítulo anterior que havia 4 virtudes cardeais e 3 virtudes teologais. As 3 teologais são fé, esperança e caridade. A fé será tratada nos 2 últimos capítulos. Tratamos parcialmente da caridade no capítulo 7, mas, naquela ocasião, eu me concentrei naquela parte da caridade que se chama perdão. Gostaria agora de acrescentar algo mais a essa exposição. Primeiro, quanto ao sentido da palavra. Caridade, nos dias atuais, significa simplesmente o que costumava ser chamado de dar esmolas, isto é, ajudar os pobres. Originalmente, ela tinha um sentido muito mais amplo. Você pode ver como ela adquiriu o sentido moderno. Se uma pessoa tem a qualidade da caridade, dar aos pobres é uma das coisas mais óbvias que ela faz. E foi assim que as pessoas passaram a falar como se isso fosse tudo que está implicado na caridade. A semelhança disso, a rima é a coisa mais óbvia da poesia, de modo que as pessoas passaram a se referir à poesia como mera rima e nada mais. Caridade significa amor no sentido cristão, mas o amor, no sentido cristão, não se refere a nenhuma emoção. Não se trata de um estado do sentimento, mas da vontade, daquele estado da vontade que temos naturalmente sobre nós e devemos aprender a ter com relação às outras pessoas. Destaquei, no capítulo sobre perdão, que nosso amor por nós mesmos não quer dizer simpatia por nós mesmos, mas sim que queremos o nosso próprio bem. Da mesma forma, o amor cristão, ou caridade, pelos nossos vizinhos é algo bem diferente de gostar de ou de ter simpatia por eles. Nós gostamos, simpatizamos com certas pessoas e com outras não. É importante entender que esse simpatizar natural não é nem um pecado nem uma virtude, assim como não são nossas preferências alimentícias, e sim apenas um fato. Mas é claro que nossas atitudes com relação a esses gostos podem ser pecaminosas ou virtuosas. A simpatia ou a afeição natural pelas pessoas torna mais fácil ser caridoso com elas. Por isso, normalmente é um dever encorajar as nossas afeições, gostar tanto de pessoas quanto conseguirmos. Da mesma forma que muitas vezes é nosso dever estimular em nós o gosto por exercícios ou pela comida saudável. Não porque essa seja propriamente a virtude da caridade, mas porque é uma forma de nos ajudar a alcançá-la. Por outro lado, também é necessário manter-se muito atento ao perigo de que nossa simpatia por alguém nos impeça de sermos caridosos ou até injustos com os demais. Há casos até em que nossa simpatia entra em conflito com nossa caridade no que diz respeito à pessoa da qual gostamos. Por exemplo, uma mãe amorosa pode ser tentada pela afeição natural de mimar seu olho, isto é, de satisfazer seus próprios impulsos afetivos à custa da real felicidade posterior da criança. Mas, por mais que a simpatia natural devesse ser encorajada normalmente, seria bem errado pensar que o caminho para se tornar caridoso seja cara acomodado, tentando produzir sentimentos afetuosos. Algumas pessoas são frias em seu temperamento, e isso pode ser um infortúnio para elas, mas não é um pecado, tanto quanto não é pecado ter uma má digestão. E isso não as exclui da oportunidade nem serve como desculpa para elas não terem a obrigação de aprender a serem caridosas. A regra para nós é perfeitamente simples. Não perca seu tempo se preocupando se você ama o seu vizinho, haja como se fizesse. Assim que fazemos isso, descobrimos um dos grandes segredos. Quando você começa a se comportar como se amasse alguém, vai acabar amando mesmo. Se você for ofender uma pessoa de quem não gosta, vai acabar desgostando dela ainda mais. Por outro lado, se fizer algo de bom a ela, em contrapartida vai acabar desgostando dela menos. É claro que há uma exceção. Se você lhe dizer esse bem não para agradar a Deus e nem para obedecer à lei da caridade, mas para lhe mostrar que camarada bacana e pronto a perdoar você é, e assim, colocá-lo em dívida com você e cara à espera de gratidão, provavelmente cara desapontado. As pessoas não são tolas, elas enxergam o exibicionismo ou a politicagem de longe, mas sempre que fazemos o bem ao outro só porque se trata de um ser, como nós, criado por Deus
Desejando a felicidade deste como desejamos a nossa, devemos ter aprendido a amá-lo um pouco mais, ou pelo menos, a desgostar dele um pouco menos. Consequentemente, embora a caridade soe como uma coisa bastante fria para pessoas cujas cabeças estão cheias de sentimentalismo, e embora ela seja bem diferente da afeição propriamente dita, direciona-nos a esta última. A diferença entre um cristão e um não cristão não é que este último tem apenas afeições ou simpatias, e o cristão somente caridade. A pessoa não cristã é legal com certas pessoas porque gosta delas. Já o cristão, tentando ser legal com todos, acaba gostando de cada vez mais pessoas ao longo da vida, inclusive pessoas das quais ele não conseguiria imaginar gostar no começo. Essa mesma lei espiritual trabalha de forma terrível na direção oposta. Os alemães talvez tenham tratado mal os judeus de início porque os odiavam, mas depois passaram a odiá-los ainda mais porque os tratavam mal. Quanto mais cruel você é, mais odiará, e quanto mais você odeia, mais cruel vai se tornar, e assim por diante, num ciclo vicioso eterno. O bem e o mal crescem numa PG, progressão geométrica. É por isso que as mínimas decisões que você e eu tomamos no dia a dia são de importância infinita. A menor boa ação de hoje é a captura de um ponto estratégico do qual, alguns meses mais tarde, você poderá estar em condições de prosseguir para vitórias com as quais nunca sonhou. Uma concessão aparentemente trivial hoje a um desejo ou raiva representa a perda de uma montanha, uma linha férrea ou ponte da qual o inimigo poderia preparar um ataque que, do contrário, seria impossível. Alguns autores usam a palavra caridade para descrever não apenas o amor cristão entre seres humanos, mas também o amor de Deus pelo ser humano e deste por Deus. As pessoas muitas vezes ficam preocupadas quanto ao segundo desses dois amores. Elas ouvem que devem amar a Deus, mas não conseguem encontrar nenhum sentimento como esse dentro de si. Então, o que devem fazer? A resposta é a mesma que a anterior. Haja como se você o sentisse, não que aí tentando fabricar sentimentos. Pergunte-se a si mesmo, se eu tivesse certeza de que ama a Deus, o que eu faria? Quando encontrar a resposta, vai e haja de acordo. De uma maneira geral, o amor de Deus por nós é um assunto sobre o qual se deve retir com muito mais cuidado do que o nosso amor por ele. Ninguém consegue ter sentimentos piedosos o tempo todo, e mesmo se conseguisse, o fato é que os sentimentos não são a preocupação principal de Deus. O amor cristão, seja com relação a Deus, seja com relação ao ser humano, é uma questão de vontade. Se estivermos tentando fazer a sua vontade, estaremos obedecendo ao seu mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus. Ele nos dará sentimentos de amor se assim o desejar. Não podemos criá-los para nós mesmos, e não devemos demandá-los como um direito. Mas o grande ponto a se lembrar é que, embora nossos sentimentos sejam estáveis, seu amor por nós não é. Ele não se desgasta por causa dos pecados que cometemos ou por nossa indiferença, e portanto, ele é implacável em sua determinação de que devemos ser curados daqueles pecados a todo custo, seja para nós, seja para ele. CAPITUL10. Esperança. A esperança é uma das virtudes teologais. Isso significa uma visão constantemente voltada para frente, para o mundo eterno. Não é, como algumas pessoas modernas pensam, uma forma de escapismo ou ilusão, mas uma atitude típica de um cristão. Isso não significa que devamos deixar o mundo presente do jeito que está. Quem investiga os registros da história descobre que os cristãos fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir. Os próprios apóstolos que possibilitaram a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram a escravidão, todos deixaram a sua marca na terra justamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire ao céu e terás a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois. Parece uma regra estranha, mas algo semelhante pode ser observado em outros campos. A saúde é uma grande bênção, mas, na mesma hora em que você faz dela seu objetivo supremo e direto, você se torna um hipocondríaco que cai imaginando que pode estar errado com você. Você só terá chance de ter boa saúde se desejar outras coisas além disso: comida, jogos, diversão, ar puro. Da mesma forma, nunca devemos querer salvar a civilização enquanto ela for o nosso objetivo principal. Temos de aprender a desejar outra coisa ainda mais do que desejamos isso. A maioria de nós acha muito difícil desejar o céu, exceto no sentido de que o céu significa encontrar os nossos amigos que morreram. Uma das razões para essa dificuldade é a nossa criação, visto que toda a nossa educação tende a achar nossa mente neste mundo. Outro motivo é que, quando o desejo real pelo céu está presente em nós, não o reconhecemos. Se as pessoas tivessem a capacidade de examinar seu coração, saberiam que o que desejam, e o fazem de forma contundente, é algo que não se pode obter neste mundo. Há tantas coisas neste mundo nos prometendo aquilo que desejamos, mas que nunca cumprem a promessa. O anseio que é despertado em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos em morar num país estrangeiro, ou nos dedicamos a um assunto que realmente nos empolga. Tudo se resume a desejos que nenhum casamento, ou viagem, ou aprendizado pode realmente satisfazer. Não estou falando aqui do que corriqueiramente se chama de casamento, ou de férias ou de carreiras de estudo que causaram frustração por não as conseguirmos. Estou falando das melhores opções possíveis em cada uma dessas áreas. Havia algo a que nos agarramos no primeiro momento do desejo que simplesmente desvaneceu quando ele se tornou realidade. Penso que isso que estou falando seja do conhecimento de todos. A companheira pode até ser uma boa esposa, e os hotéis e a vista podem ter sido excelentes, e ser um químico pode ser o melhor trabalho do mundo, mas algo se evadiu de nós. Agora, há duas formas erradas de lidar com esse fato, e outra que é a certa. A moda dos tolos. Eles põem a culpa nas coisas em si. Passam a vida toda pensando que, se ao menos tentassem ter outra mulher, ou ter direito a férias mais dispendiosas, ou qualquer outra coisa, então, desta vez, eles verdadeiramente terão alcançado o objetivo misterioso, atrás do qual todos nós estamos. A maioria das pessoas entediadas, descontentes e ricas deste mundo é composta de gente desse tipo. Essas pessoas passam suas vidas todas trocando de parceiro, como se troca de camisa, com a ajuda dos cartórios, vivem de continente em continente, passando de hobby para hobby, pensando toda vez que a última será realmente de verdade, mas continuam sempre decepcionadas. 2. A moda dos sensatos desiludidos. Eles logo decidem que tudo isso é ilusão. É claro, eles dizem que a gente se sente assim quando é jovem, mas quando se chega a uma certa idade, você para de ficar buscando o M do arco-íris. Assim, eles sossegam e aprendem a não esperar demais e reprimem a parte de si que costumava, como eles diriam, sonhar com o impossível. Certamente essa é uma forma muito melhor do que a primeira, e torna a pessoa muito mais feliz, além de ser um incômodo muito menor para a sociedade. Isso tende a tornar essa pessoa arrogante. Ela estará apta a ser bem superior com relação ao que ela chama de adolescentes, mas, de maneira geral, ela se vira bem e se sente confortável. Essa seria a melhor linha que poderíamos seguir se as pessoas não vivessem para sempre. Mas suponha que a felicidade eterna exista realmente e esteja esperando por nós. Suponha que se possa atingir o M do arco-íris. Nesse caso, seria uma pena descobrir tarde demais, no instante seguinte à morte, que, por causa do nosso alegado bom senso, tenhamos sufocado em nós a possibilidade de desfrutar dela. 3. A moda cristã. O cristão diz: as criaturas não nasceriam com desejos se não existisse a satisfação para esses desejos. Um bebê sente fome. Muito bem, existe a comida. Um pato deseja nadar. Muito bem, existe a água. Os seres humanos sentem desejo sexual. Muito bem, existe o sexo. Ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo.
Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue me satisfazer, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos nunca tivessem tido a intenção de satisfazer estes prazeres, mas apenas de despertá-los para levá-lo à coisa certa. Nesse caso, tenho de cuidar, por um lado, para nunca desprezar ou ser ingrato por essas bênçãos terrenas e por outro, nunca tomá-las equivocadamente por algo mais do que elas são, meras cópias, eco ou miragem. Tenho de manter vivo em mim o desejo pelo meu verdadeiro país de destino, aquele eu não devo encontrar antes da minha morte. Nunca devo deixar que ele me sufoque ou que de lado. Devo fazer da jornada para esse outro mundo e da ajuda para que os outros façam a mesma coisa o objeto principal da vida. Não há necessidade de nos preocupar com pessoas debochadas, que tentam ridicularizar a esperança cristã pelo céu dizendo que não desejam passar a eternidade tocando harpa. A resposta a pessoas assim é que, se elas não conseguem entender livros escritos para adultos, não deveriam falar sobre eles. Todo o imaginário das escrituras, harpas, coroas, ouro, etc., é uma tentativa meramente simbólica de expressar o inexprimível. Os instrumentos musicais são mencionados porque, para muita gente, nem todos, a música é algo familiar na vida presente que mais fortemente sugere o êxtase e a eternidade. As coroas são mencionadas para sugerir o fato de que aqueles que estão unidos com Deus na eternidade compartilham o seu esplendor, seu poder e sua alegria. O ouro é mencionado para sugerir a perenidade do céu. O ouro não enferruja e a preciosidade disso. Aqueles que tomam esses símbolos literalmente poderiam muito bem pensar também que, quando Cristo nos disse para sermos como as pombas, ele quis dizer que era para botarmos ovos. Capítulo 11. Fé. Devo falar neste capítulo sobre o que os cristãos chamam de fé. Basicamente, a palavra fé parece ser usada pelos cristãos em dois sentidos ou em dois níveis, que serão tratados separadamente. No primeiro sentido, ela significa simplesmente crença, aceitar ou referir-se às doutrinas do cristianismo como verdadeiras. Isso é razoavelmente simples. Mas o que intriga as pessoas, pelo menos isso costumava me intrigar, é o fato de que os cristãos se erram a fé, nesse sentido, como uma virtude. Eu costumava me perguntar como poderia a fé ser uma virtude, o que há de moral ou imoral em acreditar ou não em um conjunto de armações. Obviamente, como eu costumava dizer, uma pessoa em sã consciência aceita ou refuta qualquer armação não porque esteja ou não esteja M, mas porque as evidências lhes parecem boas ou ruins. Se ele estivesse errado sobre a validade da evidência, isso não significaria que ele é uma má pessoa, mas apenas que não é muito inteligente. E seria pura estupidez se, sabendo que a evidência é insuficiente, ele se forçasse a acreditar nela assim mesmo. Bem, continuo pensando assim, mas o que eu até então não percebia, e uma boa parte das pessoas ainda não faz, era isto. Eu estava presumindo que, se a mente humana aceita uma coisa como verdadeira uma vez, ela continuará a se referir a ela automaticamente como verdadeira, até que surja alguma razão real para reconsiderar o caso. Na verdade, eu estava partindo do pressuposto de que a mente humana é completamente regida pela razão, mas ela não é. Vou dar um exemplo. Minha razão está perfeitamente convencida, por evidências suficientes, de que os anestésicos não vão me sufocar, e que os cirurgiões adequadamente treinados não começariam a cirurgia enquanto eu estivesse consciente. Mas isso não altera o fato de que, quando eles me deitarem na maca e cobrirem o rosto com suas máscaras assustadoras, um pânico meramente infantil toma conta de mim. Começo a me imaginar sufocando de medo de que eles comecem a me cortar antes de eu estar apropriadamente sedado. Em outras palavras, eu perco a minha fé nas anestesias. Não é a razão que está tirando a minha fé. Pelo contrário, minha fé está fundada na razão, e sim minha imaginação e as minhas emoções. A batalha está sendo travada entre fé e razão, de um lado, e emoção e imaginação, de outro. Ao parar para pensar, vamos nos lembrar de vários exemplos similares. Um homem sabe, com base em evidências perfeitamente suficientes, que a bela garota que conhece é mentirosa, e não sabe guardar segredos e, portanto, não é digna de confiança. Mas, quando ele está com ela, sua mente perde a fé no conhecimento que ele tem dela e começa a pensar: quem sabe ela será diferente desta vez, e novamente se faz de bobo, e lhe conta algo que não deveria ter contado. Resumindo, seus sentidos e suas emoções destruíram sua fé no que ele sabe que é realmente verdade. Ou tomemos o exemplo do menino que está aprendendo a nadar. Sua razão sabe perfeitamente bem que um corpo humano não vai necessariamente afundar na água se não tiver apoio, e ele viu dezenas de pessoas boiarem e nadarem. Mas a questão fundamental é se ele estará em condições de seguir coando nisso quando seu instrutor soltá-lo e o deixar na água por sua própria conta, ou se vai deixar de acreditar nisso e entrará em pânico para então afundar. É exatamente isso que acontece com o cristianismo. Não estou pedindo que ninguém o aceite se no exercício de sua racionalidade encontrar evidências que pesem contra ele. Esse não é o ponto pelo qual a fé se manifesta. Imagine, por outro lado, que a razão de uma pessoa decida fazê-la converter-se ao cristianismo. Posso dizer o que acontecerá com esse indivíduo nas semanas seguintes. Chegará um momento em que haverá más notícias, ou ele estará em apuros, ou estará vivendo em meio a um monte de pessoas que não creem nisso, e todas as suas emoções se levantarão de uma vez e executarão uma espécie de bombardeio contra a sua fé. Ou então chegará um momento em que esse indivíduo vai desejar uma mulher, ou contar uma mentira, ou vai se sentir muito satisfeito consigo mesmo, ou ainda haver uma chance de ganhar um pouco de dinheiro de alguma forma que não seja perfeitamente legal, na verdade, em algum momento conveniente, se o cristianismo não fosse verdade. E mais uma vez, suas vontades e seus desejos vão bombardeá-lo sem dó. Não estou falando de momentos nos quais surgem quaisquer novas razões contra o cristianismo, pois estas devem ser encaradas, e esse é um caso diferente. Estou falando de momentos em que um mero estado de espírito se levante contra ele. Mas a palavra fé, no sentido em que estou empregando aqui, é a arte de aderir a coisas que a sua razão já aceitou, apesar de seus estados de espírito inconstantes, pois os humores vão mudar independentemente da visão que sua razão assuma. Sei disso por experiência. Agora que sou cristão, realmente tenho um estado de espírito em que tudo na religião me parece muito improvável, mas quando era ateu, havia momentos em que eu me sentia como se o cristianismo fosse terrivelmente provável. Essa revolução em nossos estados de espírito contra nosso ser real acontecerá de qualquer jeito. Por isso a fé é uma virtude tão necessária, pois, a menos que você ensine aos seus estados de espírito onde eles devem repousar, nunca poderá ser nem um cristão sensato nem um ateu sensato, mas apenas uma criatura que vive se debatendo e cujas crenças realmente dependem das condições do tempo ou do estado de sua digestão. Consequentemente, é preciso desenvolver o hábito da fé. O primeiro passo é reconhecer o fato de que os estados de espírito mudam. Em seguida, é preciso ter certeza de que, uma vez que você tenha aceitado o cristianismo, então algumas de suas doutrinas principais devem ser mantidas todos os dias de maneira deliberada em sua mente por algum tempo. É por esse motivo que as orações diárias, as leituras religiosas e a frequência aos cultos são necessárias à vida cristã, pois temos de ser continuamente lembrados daquilo em que acreditamos. Nem essa crença nem qualquer outra se manterá viva em nossa mente automaticamente, logo, elas precisam ser alimentadas. E, na verdade, ao examinar uma centena de pessoas que perderam a fé no cristianismo, como me pergunto, interessante como ele coloca essa questão da fé na realidade, como as pessoas colocam essa questão da fé, né? E elas correlacionam a fé com a crença. E isso, para mim, é um equívoco. E as pessoas precisam entender isso. Se eu preciso crer em alguma coisa, significa que eu não creio. Que eu não sei o que é aquilo. Eu preciso crer.
Se eu sei o que é, eu não preciso crer porque é, simplesmente. Não há crença, a conexão plena e pura. Quando ele fala lá atrás, aspire o céu e você terá em bons lençóis, aspire a terra e você terá problema. Ou se você aspirar o céu, você conseguirá ter coisas boas na terra, mas se você aspirar só a terra, isso não vai funcionar. É bem interessante esse pensamento. E tem muito a ver com tudo isso que ele acabou de colocar, né? E com a verdade, ele passa entre um e outro em relação à verdade, né? Que a pessoa, ela crê numa verdade e ela fica com aquela verdade até a próxima verdade, né? Então, que isso tem a ver com a razão, não tem a ver com a conexão. Só que quando você está com a verdade plena e absoluta, você descobre esse lugar, você introjeta, tudo muda. Então, qual é o exemplo que eu dou claro disso, né? Me falaram de uma manga. Então, nossa, que legal isso aí, enfim, posso gostar ou não do que estão falando, né? Falaram tanto da manga e tantas pessoas falaram da manga que eu passo a crer que uma manga existe. Olha como é que é muito legal isso, né? Não, eu creio na manga. Essa é a história. Na hora que eu olho a manga, né, eu passo a saber dela. Já não é uma crença. Eu sei dela, né? Mas ela não está introjetada em mim. Quando que ela introjeta em mim? Quando eu descasco essa manga e como ela. Acabou a dúvida. Não há dúvida, é fé pura, conexão pura. Ninguém pode falar mais nada disso ou daquilo. O que eu acho da manga não importa, mas manga é manga. E a hora que eu experimento a manga, acabou tudo. Não precisa de crença, né? Isso é muito importante estar consciente. Então, experimentar o real, experimentar aquilo que é mesmo, tá bom? Bora lá. Contando quantas delas se revelariam pessoas que se afastaram por uma argumentação honesta. Não é verdade que a maioria simplesmente se desvia? Agora, vou me voltar para a fé no segundo e mais alto sentido, e essa é a coisa mais difícil que eu tive que enfrentar até hoje. Gostaria de abordá-la retomando o tema da humildade. Você deve se lembrar quando eu disse que o primeiro passo em direção à humildade era dar-se conta de que é uma pessoa orgulhosa. Gostaria de acrescentar agora que o passo seguinte é fazer uma tentativa séria de praticar as virtudes cristãs. Uma semana não é suficiente. As coisas muitas vezes andam de vento em popa pela primeira semana. Experimente 6 semanas. A essa altura, tendo, até onde se pode ver, caído completamente ou descido a um ponto mais baixo do que aquele a partir do qual se começou, teremos descoberto algumas verdades a respeito de nós mesmos. Ninguém sabe o quanto é mal enquanto não tiver se esforçado muito para ser bom. Há uma ideia tola que, por sinal, é muito divulgada, a de que pessoas boas não sabem o que significa serem tentadas. Essa é uma mentira deslavada. Apenas aqueles que buscam resistir à tentação sabem o quanto ela é forte. Afinal de contas, só descobrimos a força do exército alemão lutando contra ele, e não nos entendendo a sua força. Só descobrimos a força do vento quando tentamos andar no sentido contrário a ele, e não quando nos deitamos no chão. Uma pessoa que cede à tentação depois de 5 minutos simplesmente não sabe o que teria acontecido uma hora depois. É por isso que pessoas más, em certo sentido, sabem muito pouco a respeito da maldade, uma vez que vivem numa redoma pelo fato de sempre cederem. Só descobrimos a força do impulso maligno dentro de nós quando tentamos lutar contra ele. E Cristo, por ter sido o único homem que nunca cedeu à tentação, também é o único homem que conhece o que significa realmente ser tentado. Ele é o único realista completo. Muito bem, então, o ponto principal que aprendemos da tentativa séria de praticar as virtudes cristãs é que falhamos. Se houve alguma ideia de que Deus tenha nos submetido a algum tipo de exame e que devemos adquirir boas notas por mérito, tal noção tem de ser eliminada. Se houve alguma ideia de uma espécie de barganha, qualquer ideia de que poderíamos desempenhar nossa parte no contrato, e assim, por Deus em nossa lista de devedores, de modo que seja seu dever, por mera justiça, cumprir com sua parte, essa ideia também deve ser afastada. Penso que todos que possuem uma fé vaga em Deus tenham na mente essa ideia de exame ou barganha, até se tornarem cristãos. O primeiro resultado do cristianismo real é eliminar essa ideia. Quando eles aniquilam, algumas pessoas pensam que isso significa que o cristianismo é um equívoco e desistem. Eles parecem imaginar que Deus é muito simplista, e na realidade, é claro que ele sabe de tudo a esse respeito. Uma das coisas precisas que o cristianismo foi designado a fazer é acabar com essa ideia. Deus esteve esperando pelo momento em que você percebe que não se trata de obter uma nota para passar no exame ou de colocá-lo em dívida com você. Em seguida, vem outra descoberta. Cada uma de suas faculdades, sua capacidade de pensar e de mover os lábios a cada minuto, tudo é dado por Deus. Ainda que você dedicasse cada momento de sua vida exclusivamente a serviço dele, não poderia lhe dar nada que, em certo sentido, já não fosse dele. Sendo assim, quando alguém diz que está fazendo alguma coisa para Deus ou dando alguma coisa a ele, vou lhe dizer o que isso se parece. É como se uma criancinha fosse até o seu pai e dissesse: pai, dê-me algum dinheiro para comprar-lhe um presente de aniversário. É claro que o pai vai fazer isso e ficar contente com o presente da criança. Isso é tudo muito bonitinho e apropriado, mas só um idiota pensaria que o pai foi lesado na transação. Quando uma pessoa faz essas duas descobertas, Deus poderá entrar em ação de fato, e é só depois disso que a vida real começa. Só agora que a pessoa acordou. Sendo assim, podemos agora passar a falar da fé no segundo sentido. CAPITUL 12. Fé.
Gostaria de começar dizendo algo sobre o qual gostaria que todos prestassem a máxima atenção. É o seguinte: se este capítulo não significar nada para você, se ele parece estar tentando responder perguntas que você nunca fez, encerre a leitura imediatamente. Não lhe dê a menor atenção. Há certas coisas no cristianismo que podem ser entendidas a partir de fora, antes de você ter se tornado um cristão, mas há uma quantidade bem maior de coisas que não podem ser compreendidas antes de você ter percorrido um bom trecho da estrada da fé cristã. Essas coisas são puramente práticas, embora não pareçam. São direcionamentos para lidar com encruzilhadas particulares e obstáculos na estrada, e não fazem sentido enquanto a pessoa não tiver chegado a esses lugares. Sempre que você se deparar com uma armação nos escritos cristãos que não consegue compreender, não se preocupe. Deixe estar. Virá o dia, talvez só daqui a alguns anos, em que você reconhecerá de repente o que ela significa. Se você fosse entender isso ora, só lhe faria mal. É claro que tudo isso depõe tanto contra mim como contra qualquer outra pessoa. O que estou tentando explicar nesse capítulo pode estar além da minha compreensão. Posso estar achando que cheguei lá quando, na verdade, não usei. Então, resta-me apenas pedir aos cristãos instruídos para analisarem tudo com muito cuidado para me dizerem onde foi que eu errei. E aos demais, a ouvirem o que tenho a dizer com cautela, vendo como algo que foi oferecido porque pode servir de ajuda, não porque eu tenho certeza de que estou certo. Estou tentando falar da fé no segundo sentido, o mais elevado. Acabei de dizer que a questão de fé, nesse sentido, surge depois que uma pessoa tenha se esforçado ao máximo para praticar as virtudes cristãs e descoberto que falhou. E visto que mesmo se ela conseguisse, estaria apenas dando de volta para Deus o que já pertencia a ele. Em outras palavras, ela descobre a própria falência. Mais uma vez, digo que o que importa para Deus não são nossas ações propriamente ditas. O que importa para ele é que sejamos criaturas possuidoras de certo tipo ou qualidade, o tipo que ele pretendeu que fossemos. Criaturas relacionadas a ele de certa forma. Não vou acrescentar aqui. E se relacionem de certa forma uns com os outros, porque isso já está implícito. Pois se você estiver de bem com Deus, inevitavelmente estará de bem com todos os que o rodeiam. Da mesma forma que, se todos os raios de uma roda estiverem bem encaixados no centro e no aro ao qual são atados, estarão na posição certa uns em relação aos outros. Na verdade, enquanto pensarmos em Deus como um tipo de examinador nos passando um trabalho escolar, ou como a outra parte de algum tipo de barganha, enquanto estivermos pensando em termos de reivindicações e contra-reivindicações entre nós e Deus, ainda não estaremos numa posição certa em relação a ele. Quem age assim não entende muito bem quem é nem quem Deus é, e não consegue assumir a posição certa, porquanto não é capaz de descobrir a própria falência. Quando eu falo em descobrir, quero dizer isso mesmo, ou seja, não o disse simplesmente da boca para fora. É claro que qualquer criança que receber algum tipo de educação religiosa logo aprenderá que não temos nada a oferecer a Deus que já não seja dele, e que falhamos em oferecer até mesmo isso, sem querer guardar algo para nós. Mas estou falando de deparar-se com algo real, uma descoberta de verdade baseada na experiência pessoal. Agora, nesse sentido, só poderemos descobrir nossa incapacidade de manter a lei de Deus depois de termos concentrado o máximo de esforços, e depois falhando em mantê-la. Se não tentarmos de verdade, não importam nossas alegações, teremos sempre a ideia no nosso subconsciente de que, se tentarmos com mais anoco da próxima vez, teremos sucesso em nos tornar completamente bons. Assim, em certo sentido, a estrada de volta para Deus é a estrada do esforço moral, de nos empenharmos cada vez mais, mas, em outro sentido, não é o esforço que nos levará de volta para casa. Todos esses esforços estão nos levando ao momento vital em que dizemos a Deus: o Senhor é que terá de fazer isso, pois eu não consigo. Eu lhe imploro, por favor, que não comece a se perguntar: será que eu já cheguei a esse ponto? Não que aí sentado, divagando para ver se já está chegando lá, pois isso levará na direção errada. Quando acontecem as coisas mais importantes da nossa vida, muitas vezes, naquele momento, nem nos damos conta do que está acontecendo. Uma pessoa nem sempre está em condições de constatar: opa, estou amadurecendo. Muitas vezes é só quando olhamos para trás que nos damos conta do que aconteceu, e então, reconhecemos aquilo que as pessoas chamam de amadurecimento. Você pode perceber esse fenômeno até em coisas mais simples. Uma pessoa que começa a especular, ansiosa, se vai conseguir dormir, tem grande probabilidade de ficar horas acordado. Da mesma forma, o fenômeno ao qual estamos nos referindo agora pode não acontecer com todo mundo em um passe de mágica, como aconteceu com Paulo e Bunyan, mas pode se dar de forma tão gradativa que ninguém seja capaz de apontar uma hora ou ano particular em que tenha acontecido. E o que importa é a natureza da mudança em si, e não ao como nos sentimos enquanto está acontecendo. É a mudança da confiança em nossos próprios esforços para o estado em que desistimos de fazer qualquer coisa por esforço próprio e deixamos tudo por conta de Deus. Sei que as palavras deixar por conta de Deus podem ser mal compreendidas, mas vamos deixar assim por enquanto. O sentido em que um cristão deixa as coisas por conta de Deus é que ele deposita toda a sua confiança em Cristo. Isto é, acredita que Cristo, de alguma forma, compartilhará com ele a obediência humana perfeita que ele assumiu desde o seu nascimento até a sua morte de cruz. Que Cristo tornará o homem um ser mais à sua semelhança e, em certo sentido, compensará suas deficiências. Na linguagem cristã, ele compartilhará sua condição leal conosco, fazendo de nós filhos de Deus, como ele mesmo, no livro 4, tentaria analisar melhor o sentido dessas palavras. Se você preferir colocar de outra maneira, Cristo oferece algo por nada. Na verdade, ele oferece tudo por nada. Em certo sentido, toda a vida cristã consiste precisamente em aceitar essa oferta magnífica, mas o difícil mesmo é chegar ao ponto de reconhecer que tudo quisemos e podemos fazer se resume a nada. Queríamos mais é que Deus considerasse nossos pontos positivos e ignorasse os negativos, ou em outras palavras, poderíamos dizer que, em certo sentido, nenhuma tentação jamais será superada enquanto não pararmos de tentar superá-la, ou seja, temos de jogar a toalha. Mas, por outro lado, você não poderia parar de tentar, da forma correta, e pelo motivo certo enquanto não tiver tentado com todas as suas forças. E, em outro sentido, entregar tudo a Cristo é claro que não quer dizer que iremos parar de tentar. É evidente que com nele significa tentar fazer tudo o que ele diz, pois não haveria sentido em dizer que você com uma pessoa se não segue o seu conselho. Assim, se você realmente se entregou a ele, podemos concluir que esteja tentando obedecer-lhe. Contudo, está tentando fazê-lo de uma maneira que seja nova e menos ansiosa. Não deseja fazer essas coisas para tentar ser salvo, mas porque ele já começou a salvá-lo. Não as faz esperando obter o paraíso como recompensa de suas ações, mas inevitavelmente querendo agir de determinada maneira, porque já tem dentro de si um primeiro vislumbre ainda que tênue da habitação celeste. Os cristãos sempre se envolveram em discussões em torno de saber se o que os leva de volta para casa são as boas ações ou a fé em Cristo. Não tenho nenhum direito de falar sobre um assunto tão difícil, mas me parece que isso é como perguntar qual das lâminas de uma tesoura é a mais necessária. Só um esforço moral sério pode nos levar ao ponto de jogar a toalha, mas a fé em Cristo é a única coisa que vai salvar-nos do desespero quando chegar a esse ponto, e é da fé que as boas ações devem inevitavelmente surgir. Certos grupos cristãos do passado acusavam outros grupos de parodiar a verdade de duas formas. Talvez elas esclareçam melhor a verdade. Um grupo dizia: fazer boas ações é tudo que interessa. A melhor boa ação que há é a caridade, e o melhor tipo de caridade é a doação em dinheiro. O melhor destino da doação de dinheiro é a igreja. Logo, entregue-nos 10.000 libras esterlinas e garantiremos sua entrada nos céus. A resposta a essa bobagem com certeza seria que as boas ações feitas por esse motivo, com a ideia de que os céus possam ser comprados, sequer seriam boas ações, mas apenas especulações comerciais. O outro grupo seria acusado de dizer: a fé é tudo que interessa. Consequentemente, se você tem fé, não importa o que faça. Peque à vontade, me olhou e divirta-se, pois para Cristo, isso não fará diferença no now. A resposta a essa outra bobagem é que se o que você chama de fé em Cristo significa não ligar a mínima para o que ele diz, então não se trata de fé nenhuma, nem de fé, nem de confiança nele, mas apenas de aceitação intelectual de alguma teoria sobre ele. A Bíblia parece realmente selar a questão quando reúne as duas coisas em
Uma só sentença surpreendente. A primeira parte diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, que nos dá a impressão de que tudo depende de nós e de nossas boas ações. Mas a segunda parte completa: pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, que dá a ideia de que Deus faz tudo e nós nada. Temo que esse seja o tipo de coisa que temos de confrontar no cristianismo, e intrigado com isso, mas não surpreso. Veja que estamos tentando entender e separar em compartimentos estanques o que Deus faz e o que os homens fazem, enquanto Deus e os homens estão trabalhando juntos. E é claro que, de início, pensamos que é como se dois homens estivessem trabalhando juntos, de modo que você pode dizer: ele fez essa parte e eu usei aquela. Mas essa forma de pensar está equivocada. Deus não é assim. Ele está dentro de você tanto quanto fora, e mesmo se você conseguisse entender quem fez o quê, não acho que a linguagem humana poderia expressar tal entendimento adequadamente. Na tentativa de expressá-lo, diferentes igrejas dizem coisas diferentes, mas você descobrirá que, mesmo aqueles que insistem mais fortemente na importância das boas ações lhe dizem que você precisa de fé, e mesmo aqueles que insistem mais fortemente na fé, lhe recomendam praticar boas ações. Em todos os casos, não posso levá-lo mais longe. Penso que todos os cristãos concordariam comigo se eu dissesse que, embora o cristianismo pareça, à primeira vista, resumisse a moralidade, deveres, regras, culpa e virtude, ainda assim ele nos leva adiante, para fora de tudo isso, para algo que vai além. Podemos ter, assim, o vislumbre de um país onde não se fala sobre essas coisas, exceto, quem sabe, em uma piada. Lá, todos seriam cheios do que podemos chamar de bondade, como um espelho que se enche de luz. Mas eles não o chamariam de bondade. Não o chamariam de nada. Eles não estariam nem sequer pensando sobre isso, pois estariam ocupados demais olhando para a fonte de onde tudo isso provém. Mas nesse momento, chegaríamos perto do ponto em que a estrada cruza margem desse mundo. Nenhum olho pode enxergar muito além disso, mas muitos olhos conseguem enxergar muito além dos meus. Livro 4. Oi. Depois te mostro. Tudo com câmera fechada. Eu acho que vocês estão tudo na cama, dormindo, babando. É isso que eu acho que vocês estão. Aí fica aí de Deixa eu abrir câmera aqui. fechada. Peraí, deixa eu mostrar. Vou mostrar. Olha Só uma aqui, provocação, uma ó. panelinha de inhame. Cortei hoje. Todo mundo pergunta por que eu não gripo, não tenho problema, porque eu uso a medicina natural. Mas o dia que eu precisar, eu uso a outra. Tchau, gente. Boa sorte hoje, tá? Deixa eu fechar. Tchau. Obrigado. Da Trindade. CAPITUL1. Criar e gerar. Todos me alertaram para não lhe contar o que vou lhe contar neste último livro. Todos disseram: o leitor comum não quer teologia. Dele uma religião simples e prática. Rejeitei o conselho deles, pois não acho que o leitor comum seja assim tão tolo. Teologia significa a ciência de Deus, e penso que qualquer pessoa que queira pensar sobre Deus de alguma maneira gostaria de ter a noção mais clara e precisa possível sobre ele. Vocês não são crianças, então, por que deveriam ser tratados como tais? De certa forma, entendo bem porque as pessoas andam desanimadas com a teologia. Lembro-me de que, quando estava dando uma palestra para os pilotos da Força Aérea Britânica, um cial idoso e obstinado se levantou e disse: toda essa baboseira não me serve de nada. Mas, veja bem, também sou religioso. Eu sei que há um Deus. Eu senti sua presença lá fora, no deserto, à noite, o tremendo mistério. E é exatamente por isso que não acredito nas suas fórmulas e nos seus dogmas que se encaixam perfeitamente a respeito de Deus. Para qualquer um que tenha se encontrado com aquilo que é real, todos eles me parecem bastante insignificantes, pedantes e irreais. O fato é que, em certo sentido, até concordo com esse homem. Acredito que provavelmente ele tenha tido uma experiência real com Deus no deserto, e quando retornou dessa experiência para os credos cristãos, imagino que estava, de fato, voltando de algo real para algo menos real. De alguma forma, uma vez que uma pessoa tenha olhado para o oceano a partir da praia, e depois, olhado para um mapa do Atlântico, ela também terá se voltado de algo real para algo menos real, ou seja, voltando-se de ondas de verdade para um pedaço de papel colorido. Mas aí é que está a questão. Admito que o mapa seja apenas um pedaço de papel, mas há duas coisas das quais devemos nos lembrar a respeito dele. Em primeiro lugar, o mapa se baseia no que centenas ou até milhares de pessoas descobriram, navegando pelo Oceano Atlântico real. Nesse sentido, ele tem por trás de si um grande volume de experiências que são tão reais quanto as que você poderia ter a partir da praia. Só que, enquanto a sua experiência seria fruto de um único vislumbre, o mapa reúne e engloba todas as demais experiências. Em segundo lugar, se você quiser ir a algum lugar, o mapa é absolutamente necessário. Enquanto você se contentar com caminhadas na praia, suas próprias visões serão muito mais divertidas do que olhar para o mapa. Mas o mapa terá mais utilidade do que as caminhadas na praia se você quiser ir aos Estados Unidos. Ora, a teologia é como um mapa. O simples aprender e pensar sobre as doutrinas cristãs, se você parar por aí, é algo menos real e menos empolgante do que o tipo de coisa que o meu amigo experimentou no deserto. As doutrinas não são Deus, ou seja, elas são apenas um tipo de mapa. Todavia, o mapa é baseado na experiência de centenas de pessoas que tiveram contato real com Deus, experiências que, se comparadas a quaisquer emoções ou sentimentalismos piedosos que tenhamos, são muito elementares e confusas. E, em segundo lugar, se você quiser ir um pouco mais além, será obrigado a usar o mapa. Veja bem, o que aconteceu com aquele homem no deserto pode ter sido real, e certamente foi empolgante, mas não deu em nada, ou seja, não o levou a lugar nenhum, e não há nada que se fazer com isso. Na verdade, essa é precisamente a razão porque uma religião vaga, sentir Deus na natureza e coisas semelhantes é tão atraente. Ela é todo sentimento e nenhum trabalho, ou seja, é como olhar para as ondas a partir da praia. Mas você não consegue chegar a terras novas estudando o oceano desse jeito, e também não vai obter vida nova simplesmente sentindo a presença de Deus nas cores ou na música. Você não chegará a lugar nenhum se ficar examinando o mapa sem sair ao mar, mas também não vai ficar muito seguro se sair ao mar sem um mapa. Em outras palavras, a teologia é prática, especialmente hoje em dia. Nos velhos tempos, quando havia menos instrução formal e debate, talvez fosse possível avançar com poucas e vagas ideias sobre Deus, mas hoje em dia não. Todas as pessoas leem e ouvem questões sendo discutidas. Consequentemente, se você não dá ouvidos à teologia, isso não vai significar ausência de ideias sobre Deus, mas sim a presença de um monte de ideias erradas sobre ele, ideias más, confusas, obsoletas. Pois uma grande quantidade de ideias sobre Deus, disseminadas hoje como se fossem novidades, não são nada além daquelas que os verdadeiros teólogos testaram séculos atrás e rejeitaram. Acreditar na religião popular do mundo moderno é um retrocesso. Seria como acreditar que a Terra é plana. Em termos práticos, a ideia popular do cristianismo não seria de que Jesus Cristo foi um grande mestre de moral, e que, se apenas seguirmos seus conselhos, poderemos estar em condições de estabelecer uma melhor ordem social e evitar outra guerra. Agora, veja bem, isso pode até ter um fundo de verdade, mas não se trata da verdade completa sobre o cristianismo, além de não ter nenhuma importância prática. É bem verdade que, se formos levar
levar a sério o conselho de Cristo, logo viveríamos num mundo mais feliz. Você nem precisa ir tão longe quanto Cristo. Se fizéssemos tudo que Platão, Aristóteles ou Confúcio nos disseram para fazer, estaríamos numa situação bem melhor que a de agora. Mas e daí? Nunca seguimos os conselhos dos grandes mestres por quê? Deveríamos começar agora? Porque deveríamos estar mais prontos para seguir a Cristo do que a qualquer outra pessoa. Porque ele é o melhor mestre de moral. Mas isso reduz nossas chances de seguirmos. Se não conseguimos aprender as lições elementares, qual é a chance de aprendermos as mais avançadas? Se o cristianismo não significa mais do que uma porção de bons conselhos, então ele não tem tanta importância, pois nunca nos faltaram bons conselhos nos últimos 4.000 anos, e um pouco mais não fará diferença. Mas se você for analisar quaisquer escritos cristãos reais, descobrirá que eles estão falando sobre algo bem diferente dessa religião popular. Eles dizem que Cristo é o Filho de Deus, seja lá o que isso quer dizer. Dizem ainda que aqueles que creem nele também podem se tornar filhos de Deus, seja lá o que isso quer dizer. Dizem, porém, que a sua morte nos salvou de nossos pecados, seja lá o que isso quer dizer. Não adianta reclamar de que essas armações são difíceis. O cristianismo há algo sobre outro mundo, sobre algo que está por trás do mundo que podemos tocar, ouvir e ver. Você pode achar que a reivindicação é falsa, mas se for verdadeira, o que ela nos diz estaria sujeito a ser algo difícil, pelo menos tão difícil quanto a física moderna e pelo mesmo motivo. Agora, o ponto no cristianismo que nos choca mais é a armação de que, ao nos associarmos a Cristo, podemos nos tornar filhos de Deus. A questão é, será que já não somos filhos de Deus? Certamente a paternidade de Deus é uma das ideias centrais do cristianismo. Bem, em certo sentido, não há dúvida de que já somos filhos de Deus. Quero dizer, Deus nos trouxe à existência, nos ama e zela por nós, e nesse sentido é como um pai. Mas quando a Bíblia fala de nos tornarmos filhos de Deus, obviamente quer dizer algo diferente, e isso nos leva ao centro da teologia. Um dos credos diz que Cristo é o Filho de Deus gerado, não criado, e acrescentasse gerado pelo seu Pai antes de todos os mundos. Por favor, entenda que isso não tem nada a ver com o fato de que, quando Cristo nasceu na Terra como homem, ele era filho de uma virgem. Não estamos refletindo neste momento sobre o nascimento virginal, mas estamos falando de algo que aconteceu antes sequer de a natureza ter sido criada, antes de o tempo ter início. Antes de todos os mundos, Cristo foi gerado, não criado. O que isso significa? Não é tão comum usarmos as palavras gerar ou gerado atualmente, mas todo mundo sabe bem o que ela significa. Gerar é se tornar o pai de alguém, ao passo que criar é fazer. E a diferença é esta: quando você gera, concebe algo do mesmo tipo que você. Um homem gera bebês humanos, um castor gera castorzinhos e uma ave gera ovos que se transformam em pequenos pássaros. Mas quando você cria alguma coisa, faz algo diferente de si mesmo. Uma ave faz um ninho, um castor constrói uma barragem, um homem faz um rádio, ou ele pode fazer algo mais parecido com ele do que um rádio, como uma estátua. Se ele for um escultor suficientemente talentoso, poderá fazer uma estátua que seja bem parecida com ele. Mas é claro que não é um homem real, ela só se parece com uma pessoa. Ela não consegue respirar ou pensar, em suma, não está viva. Agora, esse é o primeiro ponto para se deixar claro. O que Deus gera é Deus, da mesma forma que o ser humano gera são seres humanos. O que Deus cria não é Deus, da mesma forma que aquilo que o ser humano cria não é ser humano. Eis porque os homens não são filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo é. Podem, de certa forma, se parecer com Deus, mas não são coisas do mesmo tipo. Eles são mais parecidos com estátuas ou imagens de Deus. Uma estátua tem a forma de um ser humano, mas não está viva. Da mesma forma, o ser humano tem a forma ou semelhança de Deus, em um sentido que eu vou explicar, mas não recebeu o mesmo tipo de vida de Deus. Vamos tomar o primeiro ponto, a semelhança do homem com Deus. O espaço é semelhante a ele no tamanho. Não que a grandeza do espaço seja do mesmo tipo da grandeza de Deus, mas é um tipo de símbolo, uma tradução em termos não espirituais. A matéria é como Deus por possuir energia, embora, mais uma vez, é claro que a energia física seja algo diferente do poder de Deus. O mundo vegetal é semelhante a ele porque está vivo, e ele é o Deus vivo, mas essa vida, no sentido biológico, não é a mesma que há em Deus. Trata-se apenas de um tipo de símbolo ou sombra desta. Quando chegamos aos animais, porém, achamos outros tipos de semelhança além da vida biológica. A intensa atividade e a fertilidade dos insetos, por exemplo, oferecem uma vaga semelhança inicial da atividade incessante e da criatividade de Deus. Nos mamíferos superiores, temos o início da afeição instintiva. Isso não é o mesmo que o amor existente em Deus, mas ato semelhante, da mesma forma que uma agulha pintada num pedaço de papel plano pode, desse modo, ser semelhante a uma paisagem. Quando chegamos ao homem, o mais alto dos animais, obtemos a semelhança mais completa com Deus de que temos notícia. Pode haver criaturas em outros mundos que sejam mais semelhantes a Deus do que o homem, mas não sabemos nada sobre elas. O homem não apenas vive, mas ama e raciocina. A vida biológica alcança seu nível mais alto nele de que temos conhecimento. Mas o que o homem, em sua condição natural, não possui, é a vida espiritual, ou tipo de vida superior e diferente que existe em Deus. Usamos a mesma palavra, vida, para ambas as coisas, mas, se você pensasse que ambos têm de ser o mesmo tipo de coisa, seria como pensar que a grandeza do espaço e a grandeza de Deus fossem o mesmo tipo de grandeza. Na realidade, a diferença entre a vida biológica e a vida espiritual é tão relevante que eu vou lhes dar dois nomes diferentes. O tipo biológico, que vem até nós por meio da natureza e que, como tudo mais na natureza, está sempre tendendo a entrar em corrupção e se dissipar, de modo que só é capaz de se sustentar por subsídios incessantes da natureza na forma de ar, água, comida, etc. É bios. A vida espiritual, que está em Deus desde toda a eternidade e que fez todo o universo natural, é Zoé. É certo que bios tem uma semelhança meio vaga ou simbólica com Zoé, mas apenas o tipo de semelhança que há entre a foto e o lugar, ou a estátua e um ser humano. Uma pessoa que deixasse de ter bios para ter Zoé teria de ter passado por uma transformação tão radical quanto uma estátua que deixasse de ser pedra esculpida para um ser humano real. É disso precisamente que o cristianismo se ocupa. Esse mundo é uma grande loja de esculturas. Nós somos as estátuas e há rumores por aí de que alguns de nós, algum dia, despertaremos para a vida. CAPITUL2. O Deus triuno. O capítulo anterior tratou da diferença entre gerar e criar. Uma pessoa gera um eu, mas cria uma estátua. Deus gerou Cristo, mas o ser humano, Deus apenas criou. Ao dizer isso, ilustrei apenas um ponto sobre Deus, a saber, que o que Deus, o Pai, gera é Deus, algo do mesmo tipo que ele mesmo. Dessa forma, é semelhante a um pai humano que gera um eu humano, mas não é igual. Tentarei explicar um pouco melhor nas linhas seguintes. Hoje em dia, a maioria das Bem interessante como ele está trazendo isso, né, para explicar o primeiro e o segundo princípio sutil. É interessante isso, né? Ele se esforça para explicar esse lugar que, teoricamente, não é fácil, mas não é simples, né? Como sempre. Então, o que diz o primeiro princípio sutil? De que o universo é o princípio do mentalismo, né? Deus é mente e a mente é o todo. É isso que fala o primeiro princípio sutil. Que tudo veio da mente de Deus, dessa mente infinita, né? Então, a nossa mente finita, não a razão, mas a mente superior, nossa mente superior, que se conecta com o todo,
é uma mente finita conectada com a mente infinita. É a imagem e semelhança de Deus, né? Esse é o segundo princípio hermético, que tudo que está em cima está embaixo, e tudo que está embaixo está em cima, e vice-versa, pelo milagre do Uno. Quem é o Uno? Deus, né? Então, eu sempre dou o exemplo de um espetáculo, né? Imagina exatamente isso, né? A mente criadora da pessoa que vai conceber um espetáculo. Eu vivi isso, né? Então, é muito claro isso para mim. Tá tudo na mente da pessoa, e aquilo vai ser projetado em cena, num palco, né? E aí a pergunta é: o que é real, né? Real é o que está na cabeça do criador daquele espetáculo ou o que está sendo gerido naquele espetáculo? É exatamente isso que ele está falando, né? Da geração. E ele vai se aprofundar nessa imagem e semelhança, né? Da história da espécie, né? Que é impossível você gerar algo igual, né? Quando você faz uma imagem de, né? Então, uma imagem de. E a resposta é os dois, né? Aquilo que está na mente do Criador e aquilo que está sendo gerado ali em cena, né? As duas coisas são verdades, mas aquilo partiu, né, da mente da pessoa, ou do ser, ou do que quer que seja, que criou aquilo, né? E isso somos nós aqui, nessa criação cósmica de Deus. Por isso que eu tenho sempre também dito, vamos entrar, né, em cena, vamos entrar nesse espetáculo, vamos atuar, sermos protagonistas, né, desse espetáculo, parar de ficar fora do teatro, sentado na plateia, olhando o espetáculo, reclamando do espetáculo, mas entrar em cena e realmente atuar e desfrutar desse espetáculo. Bora lá. As pessoas dizem, creem em Deus, mas não num Deus pessoal. Elas intuem que o mistério por trás de todas as demais coisas tem de ser mais do que uma pessoa, e nisso os cristãos concordam. Mas os cristãos são o único povo que oferece alguma ideia de como seria o ser que está além da personalidade. Todas as outras pessoas, embora digam que Deus esteja além da personalidade, na verdade, pensam nele como algo impessoal, isto é, como algo menos do que pessoal. Se você está à procura de algo suprapessoal, algo que é mais do que uma pessoa, então não será uma. Questão de escolha entre a ideia cristã e as outras ideias. A ideia cristã é a única disponível no mercado. Além do mais, algumas pessoas pensam que, depois dessa vida, ou quem sabe, depois de várias vidas, as almas humanas sejam absorvidas em Deus. Mas quando elas tentam explicar o que queriam dizer, parece que estão pensando nessa absorção em Deus como se fosse algo material sendo absorvido por outra coisa. Elas dizem que é como uma gota de água escorrendo para o oceano. Mas é claro que esse seria o M da gota. Se for isso que acontece conosco, então ser absorvido é como deixar de existir. Apenas os cristãos têm alguma ideia de como as almas humanas podem ser levadas à vida de Deus e, ainda assim, permanecerem elas mesmas. Aliás, elas permanecem muito mais elas mesmas do que antes. Eu os avisei de que a teologia é prática. O único propósito para o qual existimos é sermos trazidos para a vida de Deus. Ideias erradas sobre o que esta vida é tornarão as coisas mais difíceis. E agora peço que me acompanhem por alguns minutos com toda a atenção. Todos sabem que é possível mover-se de 3 modos no espaço: para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, para cima ou para baixo. Não há direção espacial que não seja alguma dessas 3 ou um meio termo entre elas. Nós a chamamos de 3 dimensões. Agora note o seguinte: se você está usando apenas uma dimensão, só poderá desenhar uma única linha reta. Se estiver usando 2, pode desenhar uma agulha geométrica, por exemplo, um quadrado, que é feito de 4 linhas retas. Vamos agora dar um passo além. Se você usar as 3 dimensões, poderá construir o que chamamos de gura sólida, por exemplo, um cubo, algo como um dado ou um torrão de açúcar. E um cubo é feito de 6 quadrados. Você percebe aonde quero chegar? Um mundo unidimensional seria uma linha reta. Em um mundo bidimensional, você ainda tem linhas retas, mas muitas linhas perfazem uma gura. Em um mundo tridimensional, você ainda obterá guras, mas muitas guras perfazem um só corpo sólido. Em outras palavras, à medida que você avança para níveis mais complexos, não deixará para trás as coisas que encontrou nos níveis mais simples. Na verdade, ainda as terá, embora combinadas de novas maneiras, as quais você não poderia imaginar se conhecesse apenas os níveis mais simples. Ora, o registro que o cristianismo faz de Deus envolve precisamente o mesmo princípio. O nível humano é bem simples e bastante vazio, e nele uma pessoa é um ser, e quaisquer 2 pessoas são 2 seres separados, da mesma forma que em 2 dimensões. Digamos, sobre um pedaço de papel plano, um quadrado é uma gura, e quaisquer 2 quadrados são 2 guras separadas. No nível divino, você ainda encontra personalidades, mas lá em cima você as encontra combinadas de novas maneiras que nós que não vivemos nesse nível, não conseguimos imaginar. Na dimensão de Deus, por assim dizer, você encontra um ser que são 3 pessoas, enquanto permanece sendo um ser. Da mesma forma que o cubo são 6 quadrados sendo um único cubo. É claro que não conseguimos conceber completamente um ser como esse. Da mesma forma que, se fossemos feitos de tal forma que só percebêssemos 2 dimensões no espaço, nunca poderíamos imaginar um cubo propriamente dito. Mas podemos ter uma vaga noção disso. E quando nós o fazemos, então estaremos, pela primeira vez na vida, tendo uma ideia positiva, por mais vaga que ela seja, de algo suprapessoal, algo que é mais do que uma pessoa. É algo que nunca poderíamos ter imaginado, e ainda assim, como já nos disseram certa vez, nós intuímos que quase teríamos condições de adivinhá-lo, porque se encaixa tão bem com todas as coisas que já conhecemos. Talvez você pergunte, se não conseguimos imaginar um único ser tripessoal, qual o sentido de falar sobre ele? Bem, não há nenhuma vantagem em falar sobre ele. O que importa é ser verdadeiramente atraído para a vida tripessoal, e isso pode começar a qualquer momento, hoje à noite, se você quiser. Eis o que quero dizer. Um cristão comum se ajoelha para fazer as suas preces e com isso, estará tentando entrar em contato com Deus. Mas se ele for cristão, saberá que é Deus quem está capacitando a orar. O Deus por assim dizer, que está dentro dele. Mas ele sabe também que todo seu
Conhecimento real de Deus vem por meio de Cristo, o homem que era Deus, que tem Cristo ao seu lado, ajudando a orar, orando por ele. Você consegue ver o que está acontecendo? Deus é o ser para o qual ele está orando, o objetivo que ele está tentando alcançar. Deus também é o algo dentro dele que o está fazendo seguir em frente, o poder motivador. Deus também é a estrada ou ponte que ele terá de percorrer para alcançar o objetivo. Assim, toda a vida tríplice do ser tripessoal está realmente se dando nesse pequeno quarto comum, onde uma pessoa comum está fazendo suas orações. O homem está sendo arrebatado para um tipo superior de vida, que eu chamei de Zoé, ou vida espiritual. Ele está sendo arrastado para dentro de Deus por Deus, ao mesmo tempo em que permanece ele mesmo. E foi assim que a teologia começou. As pessoas já conheciam Deus de uma forma vaga. Então, veio um homem que alegava ser Deus e ainda assim, não era o tipo de pessoa que se poderia dispensar como um lunático. Ele os fez acreditar nele. Essas pessoas se encontraram com ele novamente depois de o terem visto morto, e então, depois de terem formado uma pequena sociedade ou comunidade, encontraram Deus de alguma forma dentro delas, direcionando-as e capacitando-as a fazer coisas que não conseguiam fazer antes. E quando elas entenderam tudo isso, descobriram que haviam chegado a uma admissão cristã do Deus tripessoal. Essa admissão não é algo que tenhamos inventado. A teologia é, em certo sentido, uma ciência experimental. São as religiões simples que são inventadas. Quando digo que é uma ciência experimental, em certo sentido, quero dizer que de certo modo, é como as outras ciências experimentais, mas não totalmente. Se você é um geólogo que estuda as rochas, tem de sair a campo atrás delas, pois elas não virão até você. E quando você vai até elas, elas não podem fugir. Você detém a iniciativa do processo. Elas não podem nem ajudar, nem dificultar seu trabalho. Mas suponha que você seja um zoólogo que tem o objetivo de tirar fotos de animais selvagens em seu habitat natural. Isso é um pouco diferente de estudar as rochas. Os animais selvagens não virão até você, mas eles não apenas podem fugir de você, como farão, a menos que você se mantenha muito quieto. Podemos observar aqui um pequeno sinal de iniciativa da parte deles. Agora passemos a um estágio superior, ao supor que você queira conhecer uma pessoa. Se ela estiver determinada a não deixar isso acontecer, você não vai conhecê-la e terá de conquistar a confiança dela. Nesse caso, a iniciativa está igualmente dividida. São necessárias duas pessoas para que a relação de amizade ocorra. Quando sua proposta é conhecer a Deus, é ele que tem que tomar a iniciativa. Se ele não se revelar, nada quisermos vai possibilitar que o encontremos. E, de fato, Deus se mostra muito mais para algumas pessoas do que para outras, não porque ele tenha favoritos, mas porque é impossível para ele revelar-se a uma pessoa cuja mente e cujo caráter estão em péssimas condições. O mesmo ocorre com a luz do sol, que embora não tenha favoritos, não pode ser retida em um espelho sujo de forma tão clara quanto em um espelho limpo. Podemos dizer isso de outra forma, enquanto em outras ciências os instrumentos que usamos são externos a nós, como os microscópios e os telescópios. O instrumento por meio do qual vemos Deus é todo nosso ser. E se o ser de uma pessoa não for mantido limpo e brilhante, sua visão de Deus será embaçada, como a lua vista através de um telescópio sujo. É por este motivo que nações detestáveis têm religiões detestáveis. Elas estão olhando para Deus por uma lente suja. Deus só pode se revelar como ele realmente é para pessoas reais. E isso não significa simplesmente para pessoas que são individualmente boas, mas para pessoas que são unidas em um corpo, que amam umas às outras e ajudam umas às outras, revelando umas às outras. Pois é assim que Deus pretendeu que a humanidade fosse, como os músicos de uma banda ou como os órgãos de um corpo. Consequentemente, o único instrumento realmente adequado para aprender sobre Deus é a comunidade cristã como um todo, que está reunida à sua espera. A irmandade cristã é, por assim dizer, o aparelhamento técnico dessa ciência, o equipamento laboratorial. Eis porque todas essas pessoas, que aparecem de tempos em tempos com alguma nova religião exageradamente simplificada, inventada por eles como um substituto para a tradição cristã, estão, na verdade, perdendo tempo. É como se alguém que não tivesse nenhuma ferramenta, além de um velho binóculo, saísse corrigindo todos os autênticos astrônomos. Ele pode até ser um camarada esperto, pode até ser mais inteligente do que alguns astrônomos, mas não terá nenhuma chance, pois, em pouco tempo, todos o terão esquecido completamente, enquanto a ciência de verdade continuará progredindo. Se o cristianismo fosse algo inventado por nós, é claro que poderíamos torná-lo mais fácil. Mas não é. Não temos como competir, em termos de simplicidade, com pessoas que estejam inventando religiões. Como poderíamos? Lidamos com a realidade como ela se apresenta. Obviamente, somente quem não se importa com a realidade pode agir de modo tão simplório. CAPITU Hélio 3. Tempo e para além do tempo. Muito bem, queridos, nós vamos até aqui. Aí amanhã a gente vai fazer os outros 50 minutos. Né? Teve uma coisa que ele passou lá atrás, que ficou, que é a importância do estudo das escrituras sagradas, né? Que é o que a gente faz no Aliança 559. Você pegar a referência de pessoas que se aprofundaram nesse lugar, nos pensamentos, ou seja, a filosofia, a antropologia, a teologia, né? São fragmentos de pensadores, né, a respeito disso, para que te inspire a estar em contato, em conexão, tá bom? Brasília e Juramar, querem falar alguma coisa, queridos? Eu quero desejar melhoras, fique bem, se cuida. Melhor Pronto. do que ótimo. Se cuida. Bom dia. Eu estou ótimo, Brasília. Tá bom. Tá tudo em ordem aqui, estou ótimo. Tá bom? Estou na minha filhota aqui, hoje estou voltando para São Paulo. Tem mentoria à noite, está tudo bem. Mas seu cabelo está embranquecendo. Tchau, gente. Estou com idade, e estou com bastante trabalho, está tudo certo. Mas eu estou feliz, minha cara está o quê? De triste? Mas gratidão, viu, pela energia e pelo cuidado. Juramar, alguma coisa, querido? Não, ainda não.
Eu acho assim Aí, profunda. é agora ou cale-se Eu para acho, sempre. eu acho, eu acho assim a linguagem, os comentários, eu vou tentando conectar. Aí eu observo algumas coisas, quando é lá na frente eu esqueço, porque eu não faço anotação, né? Poderia estar fazendo anotação para mim, dar uma guinada. Mas isso é com o tempo. Pronto. Acho que na próxima semana eu já vou fazer a anotação, porque Isso, eu cada, compro um caderno cada especial só para isso. é, tá bom. E hoje mentoria, né? À noite. É, Isso aí. à É noite. nóis. Tamo junto. Tá bom? É um dia. Um beijo, queridos. Linda quinta-feira, feriado aí para vocês, conectados com a bênção que já é, tá bom? E a gente se vê à noite. Valeu!